Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 27 de agosto, da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela viveu de 332 a 387. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, continuou Jesus a dizer: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora sois brancos, limpos, mas por dentro estão cheios de podridão e de ossos. Assim também sois vós. Por fora pareceis ser santos e justos e íntegros, mas por dentro estáis cheios de podridão também. Por isso, assim também como os vossos pais. Ai de vós! Vós edificais templos e sepulcros para os profetas que foram assassinados pelos vossos pais, e também adornam o sepulcro dos justos. E dizem: se nós vivêssemos naquela época, não teríamos sido cúmplices dos nossos pais. Assim vós afirmais que sois filhos de assassinos. Então, levai adiante a obra que os vossos pais um dia começaram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da Palavra de Deus. Durante essa semana, na primeira leitura, nós estamos refletindo sobre a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde ele se manifesta como um pastor carinhoso, um pastor vivo, preocupado com a comunidade, e onde ele também procura elogiar e exaltar o bom testemunho que a comunidade cristã está realizando, de modo que a sua fama ultrapassou os limites, chegando também a outros povos. E isso é motivo de glória, de exaltação e de agradecimento por parte do apóstolo e dos seus companheiros. Por isso hoje também ele convida a comunidade a se recordar que eles lutaram para não ser peso para ninguém, para nenhuma comunidade. Eles trabalhavam com as suas próprias mãos, porque eles não queriam ser peso. E dizia ele: nós amamos tanto a vocês que nós gostaríamos de ofertar a vocês, doar para vocês, não somente o Evangelho, mas também a nossa vida. Porque para ele vai afirmar: para mim evangelizar não é uma questão de liberdade minha que eu escolhi, não, é uma imposição que eu recebi, e ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim, porque o Evangelho como uma força viva, o Evangelho não é um livro, é uma pessoa viva. O Evangelho como uma força viva ainda está progredindo na vossa vida. Já realizaram grandes progressos, mas continuai a progredir, porque parar é retroceder, e quem para, retrocede. Por isso o apóstolo vai recordar que a palavra de Deus é essa força viva que um dia iniciou a sua obra em minha vida e na sua vida, mas que ainda hoje continua até atingir a sua função, fazer com que eu e você sejamos homens e mulheres de Deus. Por isso a palavra é uma força viva, e isso o apóstolo vai recordar à comunidade de Tessalônica. Jesus continua aos seus ais. Ele começou todo esse discurso dizendo assim: os mestres da lei e os fariseus receberam autoridade para sentar-se na cátedra de Moisés, para ensinar, para pastorear. Por isso, quando eles mandarem, vocês façam, cumpram sim, mas não façam como eles, porque eles mandam fazer e eles mesmos não fazem. Eles não querem carregar nem com um dedinho a lei que eles querem colocar nas costas dos outros. Quer dizer, eu quero exigir dos outros, mas eu mesmo não quero fazer. E a palavra de Deus é para mim e para você. Não existe uma palavra diferente para nós sacerdotes e uma palavra diferente para vocês. A palavra é a mesma, e todos nós estamos no mesmo barco, e todos nós estamos na mesma caminhada. Então agora ele começou com os seus ais. Ai de vós, fariseus e mestres da lei hipócritas! Ai de vós! Vocês pagam o dízimo disso, que não é obrigatório, mas esquecem do mais importante,
E ontem ele falava, vocês filtram o mosquito e engolem o camelo. Quer dizer, vocês se detêm, se preocupam, se entregam nas pequenas coisas e esquecem as grandes. Vocês devem guardar aquilo e isso também. Não é uma fé seletiva, eu quero isso, eu não quero isso. Porque para muitos a fé cristã é uma fé seletiva, como alguém que vai buscar um ramalhete de flores. Isso eu quero, com isso eu concordo. Isso eu não quero, isso eu não concordo. Isso não é a fé cristã. Isso é a fé de um homem, de uma mulher, mas não a fé cristã. Porque o Evangelho é uma força viva que vai levar a termo, no bom tempo, o meu progressar humano e espiritual e o seu também. Por isso hoje então Jesus continua com seus ais e ele vai utilizar uma figura de linguagem muito dura. Vocês parecem sepulcros caiados. Por fora vocês são brancos e bonitos. E assim verdadeiramente são os sepulcros em nossos cemitérios. Quando chegamos ali são verdadeiras obras de arte, com imagens belíssimas, adornos belíssimos, mas por dentro são ossos e podridão. Então vai dizer, vós sois semelhantes a esses sepulcros caiados. Por fora sois branco, bonito, enfeitado, mas por dentro guarda uma podridão. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui Jesus está a acusar a hipocrisia minha e sua. Apesar de que nós guardamos, eu e você carregamos a vida toda uma certa dosagem de hipocrisia e de incoerência. Agora, querer vender uma imagem falsa, isso já é cruel. Aí já é cruel. Isso é cruel. Ele vai dizer, assim também sois vós. Passam para os outros uma visão de santidade, de perfeição, cobram dos outros, mas por dentro está cheio de maudesejos, cheio de intenções más. Assim também sois vós, como sepulcros caiados. E a coisa ainda é muito mais séria. Ainda hoje, diz ele, vós edificais túmulos para os profetas que os vossos pais mataram, e adornam também o sepulcro dos justos. E ainda dizem, se nós vivêssemos naquela época, nós não teríamos sido cúmplices dos nossos pais. E Jesus então vai recordar-nos. Vós afirmais que sois filhos de assassinos, daqueles que mataram os profetas. Por isso, nenhum de nós pode se arrogar a perfeição. Nenhum de nós pode se arrogar que já somos justos, perfeitos, santos. Nenhum de nós. Porque cada um de nós carregamos o nosso tendão de Aquiles. Cada um de nós travamos a nossa batalha espiritual. E quantas vezes os nossos corações estão contrários àquilo que Deus espera. As nossas vidas estão contrárias àquilo que Deus espera. Aquilo que o apóstolo vai nos ensinar. Às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. E isso desanima a mim e desanima a você. Isso nos desorienta porque é o mistério da iniquidade. Carregamos a graça e o pecado, a luz e a treva. E Jesus vai dizer, então, continuai a obra que os vossos pais começaram um dia, porque eles também darão o mesmo fim à vida de Jesus de Nazaré. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Que essa palavra de hoje seja para mim e para você uma pedagogia de amor, uma advertência, uma correção, para que nós também reerguemos a nossa vida para reencontrarmos o caminho de volta para a casa do Pai. Porque às vezes nós somos crentes pródigos, também nos afastamos, nos apartamos do Senhor. Um fraterno abraço, Santa Mônica, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser.